munícipes que prestigiam o trabalho do Legislativo. Iniciando o nosso trabalho, solicito da vereadora Fátima Ribeiro a leitura de um texto bíblico. Leitura de Eclesiástico, capítulo 27, versos do 22 ao 25. A hipocrisia. Aquele que lisonjeia com os olhos forja maus desígnios, e ninguém o pode afastar de si. Na tua presença falará com doçura, admirará tudo o que disseres, mas depois mudará de linguagem e armará laços às tuas palavras. Aborreço muitas coisas, porém nada tanto como este. O Senhor também o detesta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em seguida, levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária de 22 de junho de 2015 e das sessões plenária extraordinária realizada nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2015, que ficaram à disposição dos senhores vereadores na divisão de legislação para apreciação. Como não houve interesse de impugná-la ou ratificá-la, declaro a mesma aprovada. Dando sequência aos trabalhos, solicito do secretário designado a leitura da matéria inscrita no expediente da presente sessão. Ofício número 088/2015 GP. Telêmaco Borba, 23 de junho de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Através do presente, solicitamos seus bons préstimos no sentido de retirar do trâmite legislativo o projeto de lei encaminhado a essa Igreja Casa através da mensagem número 018/2015, que dispõe sobre a Conferência Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e da outras providências, para promover alterações no texto do referido projeto. Eis que algumas impropriedades técnicas foram identificadas em seu conteúdo. Certos de mais uma vez podemos contar com a valorosa colaboração, renovamos os nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Carlos Gibson. Ofício número 083/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 077/2015, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 084/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 082, iniciativa do vereador Gilson Pereira dos Santos. Ofício número 085/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 083/2015, iniciativa do vereador Rubens Bento. Ofício número 086/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 084, iniciativa dos vereadores Carlos Roberto Ramos e Rubens Bento. Ofício número 087/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 087, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Ofício número 088/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 088/2015, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni. Ofício número 089/2015 GP, de 24 de junho de 2015, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para resposta ao requerimento 091, iniciativa do vereador Mário César Marcones. Ofício número 090/2015 GP, de 24 de junho de 2015, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para resposta ao requerimento número 093/2015, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. Ofício número 091/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 095, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Ofício número 092/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 097, iniciativa do vereador Mário César Marcones. Ofício número 093/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 086, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Ofício número 094/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 089/2015, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni. Ofício número 095/2015 GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 090, iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni.
Ofício número 096/2015, GP, de 24 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 092/2015, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. Ofício número 097/2015, GP, de 24 de junho de 2015, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para resposta ao requerimento número 085, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Ofício número 098/2015, GP, de 24 de junho de 2015, pedido de prorrogação de 15 dias de prazo para resposta ao requerimento número 094, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. Ofício número 099/2015, GP, de 26 de junho de 2015, em resposta ao requerimento número 094/2015, iniciativa do vereador Everton Fernando Soares. Ofício número 100/2015, GP, de 29 de junho de 2015, pedido de prorrogação de 15 dias do prazo para resposta ao requerimento número 096/2015, iniciativa dos vereadores Carlos Roberto Ramos e requerimento número 098 dos vereadores Aparecida de Fátima Ribeiro Praza, Everton Fernando Soares e Rubens Bem. Indicações número 609 e 610, iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Sinalização por placas, de mão única, fluxo só subindo, na rua Balsa Nova, no bairro Parque Limeira, área 2. Recape asfáltico com toda a extensão na rua Moinho Velho, no bairro Parque Limeira, área 2. Indicações número 611 e 614. Iniciativa do vereador Neri Rafael Mangoni, indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Operação tapa-buraco na rua Bororós, no bairro BNH. Desentupimento de bueiros na rua Serafim Gomes, no bairro Centro. Operação tapa-buracos na rua Ouro Preto, no bairro Vila Esperança. Serviço de limpeza e retirada de entulhos na praça localizada entre a rua Bororós e Tupiniquins, no bairro BNH. Indicações número 615 e 616. Iniciativa da vereadora Aparecida de Fátima Ribeiro Praza, indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Serviço de tapa-buraco na rua Flor do Campo, bairro Jardim Alegre. Serviço de tapa-buraco na rua Ubaranal, esquina com a rua Reserva, bairro Área 2. Indicações número 617 e 618. Iniciativa do vereador Rubens Benck, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Serviço de limpeza de bueiro na rua Recanto, esquina com a rua Bom Jesus, área 2. Recape com lama asfáltica na rua Paranavaí, bairro São Roque. Indicações número 619 a 622. Iniciativa do vereador Maurício Jorge de Castro, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Criação de uma área exclusiva para carga e descarga na rua Londrina, no bairro Macopa, em frente ao Mercado Real. Criação de uma vaga exclusiva para idoso na Alameda Oswaldo Gomes Lima, centro, em frente ao número 25, onde está localizada a Contec Contabilidade. Estudo para tornar proibido estacionar em um dos lados na rua Professora Utília Macedo Sirkorski, no bairro Centro. Operação tapa-buraco na rua Bom Retiro, em frente ao número 84, no bairro Área 2. Indicações número 623 e 624. Iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Estudo de viabilidade técnica para a implantação de uma lombada na rua Mauá, passam ao número 764, bairro Área 2. Estudo de viabilidade técnica para a implantação do sentido único de direção na esquina da rua Charqueada até a esquina da rua dos Franças, área 2. Indicações número 625 a 628. Iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Pavimentação com lama asfáltica na rua Salvador, bairro São João. Pavimentação com lama asfáltica na rua Santiago, bairro São João. Pavimentação com lama asfáltica na rua do Rosário, bairro São João. Serviço de limpeza de bueiros existentes na rua Bororós, em frente às casas número 142 e 156, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Indicações número 629 e 630. Iniciativa do vereador Hamilton Aparecido Machado, que indica ao senhor prefeito que determine aos órgãos competentes. Colocação de lama asfáltica na rua Frei Timóteo, bairro São Luís. Deposição de cesto de coleta de lixo junto ao ponto de ônibus, mais precisamente em frente à Escola Municipal Conselheiro Zacarias, Travessa Veracruz, bairro Nossa Senhora de Fátima. Requerimento número 105
iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento número 106, iniciativa do vereador Rubens Benck. Requerimentos números 107, 108 e 109, iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos. Emenda número 010/2015, iniciativa do vereador Maurício Diógenes de Castro, que apresenta emenda modificativa ao projeto de lei número 031/2015, da seguinte forma: modifica-se o artigo 10º pelo seguinte texto: esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando mantida a lei 2092, de 6 de março de 2015. Subemenda número 01/2015, iniciativa dos vereadores que apresentam subemenda à emenda número 006/2015, referente ao projeto de lei número 013/2015, retirando do texto agentes públicos efetivos e comissionados, permanecendo o seguinte texto: artigo 10º. Ficam vedados a participar do refis o prefeito, vice-prefeitos, secretários e os vereadores. É só, senhor presidente. A emenda 010 e a subemenda 001/2015 serão encaminhadas para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Nada mais constando, solicito das secretárias a leitura dos requerimentos apresentados para a deliberação do plenário. Requerimento número 105/2015, de iniciativa do vereador Carlos Roberto Ramos, que requer ao senhor prefeito que remeta a esta Casa de Leis as seguintes informações. Primeiro, pela rede social, um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde ficou parado por 45 dias. Isso antes do dia 18 de junho de 2015. Informar qual o prefixo e a placa e quantos dias realmente ficou parado. Segundo, qual seria o custo do vidro e por que esse serviço não foi executado imediatamente, sendo que a Lei 8666 e complementos existem modalidades de licitação que podem ser agilizadas as execuções dos serviços. 3. Segundo a mesma rede social, foi informado que um ônibus da Princesa dos Campos substituiu o citado ônibus do vidro quebrado durante esse período. Quantas viagens foram feitas? Qual o custo por viagem? Quarto, informar quantos passageiros foram atendidos por viagem. Quinto, qual o critério que uma secretaria, diferentemente de outra, fechamento de matadouro, usa para decidir uma ação imediata em detrimento de análise de custos indesejados, porque nesse caso não foi analisado. Sexto, explicar por que nestes casos não usaram, por exemplo, o ônibus da Secretaria Municipal de Ação Social ou da Secretaria Municipal da Cultura e Esportes, já que são patrimônios do Poder Executivo? Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovar o requerimento 105/2015, de autoria do vereador Carlos Roberto Ramos. Requerimento número 106/2015, de iniciativa do vereador Rubens Benck, que requer do senhor prefeito que, no prazo que a lei determina, informe esta Casa de Leis se existe previsão de recape asfáltico nas ruas Macapá e Santarém, na Vila Esperança. Caso positivo, qual a previsão para a execução dos mesmos? Não havendo previsão, esclarecer os motivos. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento número 106/2015, de autoria do vereador Rubens Benck. Requerimento número 107/2015, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. Primeiro, que informe se está na programação da Secretaria de Obras o recape asfáltico das ruas Camarana, bairro Jardim Itália e Rua Bom Retiro, área 2. 2. Se não estiver, favor colocar na planilha de serviços da Secretaria. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento 107/2015, de autoria do vereador Hélio César Alves dos Santos. Requerimento número 108/2015, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito que informe a esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações.
que informe se está na programação da Secretaria de Obras o recape asfáltico nas ruas Tapajós e Marmoré, área 7. Se não estiver, favor informar se há possibilidade de incluir na planilha de serviços da Secretaria. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento do número 108/2015, de autoria do vereador Hélio César Alves dos Santos. Requerimento 109/2015, de iniciativa do vereador Hélio César Alves dos Santos, que requer do senhor prefeito municipal que informe esta Casa de Leis, no prazo que a lei lhe confere, as seguintes informações. Primeiro, informe se está na programação da Secretaria de Obras o recape asfáltico da rua Castro Alves, bairro Bonavila. 2. Se não estiver, favor verificar a possibilidade de colocar na programação da Secretaria. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento número 109/2015, de autoria do vereador Hélio César. Requerimento número 110/2015, de iniciativa do vereador Everton Fernando Soares, que requer do senhor prefeito municipal que, no prazo que a lei lhe determina, informe a esta Casa de Leis se existe previsão para a aplicação de lama asfáltica nas ruas Pato Branco, Bolívia, Santa Mariana, Cerro Azul, Belize, Santa Efigênia, Benim, no bairro Bela Vista. Caso positivo, informar data prevista para a realização dos serviços. Caso negativo, informar o motivo. Está em discussão o requerimento. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado o requerimento número 110/2015, de autoria do vereador Everton Fernandes Soares. É só, senhor presidente. Não havendo mais requerimento para ser deliberado, solicito da primeira secretária, a chamada nominal dos vereadores inscritos no livro próprio, para o uso da palavra livre por 8 minutos. Inscritos os vereadores Gilson, Neri, Carlos Roberto Ramos e Hamilton. Faz uso da palavra o vereador Gilson. Boa noite, senhor presidente, mesa, pares, povo de modo em geral. Eu venho a essa tribuna para render homenagem aos 7 pares que contribuíram para que a nossa emenda fosse válida. Para fazer justiça com relação ao refis, que é uma pouca vergonha. Nem devia estar passando por isso se o prefeito realmente tivesse como inadimplente. Aí não fica nisso. A inadimplência do prefeito vira uma corrente. Pra vocês terem uma ideia, parece-me que tem um secretário que chama Jamir Pulse, está devendo fábulas para o município e estava alimentando a esperança que fosse aprovado o refis, o cidadão se dar bem e também ficar isento das multas e do juro. E aí, Telemaco Borba, não para nisso, a coisa é feia. Se a nossa emenda fosse derrubada, o prejuízo era tão grande para os cofres públicos que tem gente grande aí que está dependendo do município para sobreviver, para sustentar sua família e devendo e não recolhe os seus impostos. Assim como tem secretário, tem vereadores. Então eu venho aqui em público parabenizar a vereadora Fátima, a vereadora Célia, o vereador Carlão, o vereador Rubens Benck, inclusive o presidente Mário César Marcondes. Parabenizar pela atitude, por honrar as calças que vestem, pela atitude de fazer justiça da vergonha desse refis que está na opinião pública. Terça-feira, eu estava no meio público na cidade, muitas pessoas dando os parabéns pelo papel, pela hombridade que esses pares teve nessa casa segunda-feira passada. E esses pares estão sendo muito observados, porque a sociedade espera o melhor de cada um. Como esses pares não são vendidos, não dependem de teta para a corja deles,
esses pares estão sendo parabenizados e observados. Então, entristece essa vergonha desse refis, que se o prefeito não devesse o que deve, a última vez que isso passou nessa casa foi aprovado. Como eu comentei segunda passada, é super saudável o refis. Só não é saudável dinheiro que vai permanecer no bolso dos inadimplentes, que não paga, não honra os compromissos que veste, não honra as calças que tem. Então, isso aborrece. Aborrece essa palhaçada desse refis, que infelizmente, dessa vez, está numa situação crítica, ruim, vergonhosa. Eu venho aqui exclusivamente só para parabenizar os pares que realmente contribuíram para moralizar essa situação. E eu tenho convicção, o que depender desses pares, desses 7, a maioria absoluta, o que depender para a moralidade, Telemaco Borba pode esperar o melhor de cada um. Digo dos pares 7, porque tenho simpatia pelos 7. Não digo pelos outros, porque os outros, infelizmente, alguns até têm simpatia, não vou mencionar nome, mas eu tenho mais simpatia pelos 7. Está ali o vereador Fubá, que é vereador gestão anterior comigo, o próprio vereador Neri, gestão anterior comigo, tenho apreço, mas, infelizmente, cederam aos caprichos da administração pública. Mas mesmo assim, aos 2 pares eu continuo o apreço que merecem, mas seria isso, Telemaco Borba. É envergonhoso, é triste, o aborrecimento é geral nessa cidade com relação ao refis. O prejuízo, o estrago que essa administração está fazendo, só através de uma auditoria, para ver quanto custa para manter essa administração nesses 4 anos posterior. Eu tenho certeza que, na contrapartida, eles não contribuem com nada. É um secretário mais desastroso que o outro. Tem secretário que está lá só para repegar o seu. Infelizmente, não tem como contribuir, não tem conta para prestar, não tem meta para cumprir, não está nem aí com a administração pública. Bem, obrigado pela oportunidade, uma ótima semana a todos. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Agradeço a Deus, cumprimento a Deus. Pares, colegas, vereadores, e faço uso da palavra livre, talvez como forma de reflexão, já que nós não temos tido tempo de fazer explicação pessoal em algumas sessões. Estive, primeiramente, nesses dias, nesta semana, retornei ontem, dos Jogos Escolares, da terceira fase dos Jogos Escolares do Paraná, fase macro-regional Ibiporã, onde não desistimos do nosso trabalho, da nossa missão como educador, não abandonamos a nossa essência de fazer a formação através do canal do esporte de crianças, adolescentes e jovens. Quero enaltecer também a ginástica artística, que teve um embarque para a Federação Paranaense, 2 grupos distintos. As atletas Daphne, Melanie, Gabriela Teixeira, Amanda Vitória, estão sendo observados pela Federação nesses dias porque, após serem sondadas pela professora Carolina Molinari, poderão integrar o Centro de Excelência para treinamento olímpico. Então essas estão propensas a serem convocadas para a seleção olímpica. Já o grupo, composto por Mariana Antunes, a Nathalie e a Emily, de 11 anos, estão com a missão justamente de incorporar a seleção no campeonato nacional, a seleção do Estado. Quero registrar porque são coisas notórias que estamos colhendo de algo que foi plantado com muito suor, com muito sacrifício, com muita dedicação, com muito empenho. E quero parabenizar o site Ubericando, que tem
divulgado essas coisas do esporte, e eu acho que o esporte é uma ferramenta que nós nunca poderemos abrir mão, e tem levado essas notícias interessantes, independente do apoio da prefeitura ou não em alguns setores, e até aqueles esportes alternativos. Quero também fazer menção a respeito da última semana, onde discutimos o Refis, e eu fico muito triste aqui, vereador Gilson, quando o senhor menciona os nossos colegas e faz apartheid das posições. Posições todos nós temos, cada um tem a sua e cada um tem a sua forma de agir. Eu respeito muito e digo, eu sou um professor e quando dou treino, dou aula, eu mais aprendo do que ensino. E eu não estou aqui dando aula, mas eu estou aprendendo muito com cada um de vocês, inclusive. E me provocam reflexões profundas quando vejo um agente político posicionar-se nessa tribuna e falar de determinados temas como se fosse conhecedor profundo do assunto, e a tal convicção. E eu digo que eu sempre falo pelas minhas convicções. Por isso eu procurei buscar embasamento a respeito dessa questão dos princípios e da moralidade. E tive o privilégio de receber na minha casa um ex-professor da disciplina de ética, quando eu fiz filosofia, e trocamos inúmeros reflexões em cima dessa questão. E como eu, nos 7 anos de vereador que eu sou, é pela primeira vez que eu vejo um vereador usar o regimento interno e uma cláusula do regimento interno que diz que após 5 vereadores se pronunciarem no debate, ele pode pedir, qualquer um vereador pode pedir o cancelamento dos debates. E eu respeito também, até porque é uma prerrogativa. Eu não entendo por quê. Porque ouvir a opinião, ouvir o debate é interessante para todos. Qual é o interesse de não ouvir a opinião ou debater? Mas enfim, como digo, se respeita, tem-se algum motivo? E esses motivos eu respeito, nobre vereador. Embora muitas vezes a ferramenta usada na política é o ódio, eu não carrego ódio de ninguém. E nem desfaço de ninguém e não quero desfazer. Mas eu digo o seguinte, vejam bem. Tem uma história que diz o seguinte: tinha uma criança com 2 maçãs na mão, admirando para saborear a maçã. E o pai disse: meu filho, me dê uma maçã dessas. E o filho imediatamente mordeu uma maçã. E o pai pensou que ele ia entregar a outra maçã. E ele imediatamente mordeu a outra maçã. E o pai ficou extremamente decepcionado com o filho, pela atitude do filho. Mas, surpreendentemente, a criança disse: pai, essa aqui é mais doce, é para o senhor. E eu digo assim porque, vejam bem, retardar sempre o julgamento sobre as pessoas é importante. Dar o privilégio das pessoas se explicarem. Pautar os assuntos no debate, sem ofensas. Pautar no embasamento. Mesmo que a ação pareça errada, o motivo pode ser bom. E quando falo sobre ética, moral, o que é legal, o que é inconstitucional, eu confesso para os senhores, aqui nós temos advogados, bacharelados. Quando se discutiu, não, é inconstitucional. Inconstitucional, por quê? Porque fere o princípio da isonomia. Fui buscar, junto com esse professor, as questões ética, moral, como diz, estou aprendendo, sempre. O que é constitucional? O princípio da isonomia. Princípio, quando alguém diz que tem, são os valores primeiros, adquiridos, incorporados. São princípios. Princípio é a raiz da moralidade. Então, além de eu estar contra a Constituição, a Carta Magna do país, eu estarei sendo imoral com o princípio da isonomia? Será que eu será que eu excluindo pessoas não estou sendo imoral? Eu estou falando que me veio esse questionamento
e essa reflexão. Porque às vezes a gente faz julgamentos precipitados. No princípio, o refis para mim é maravilhoso. Posteriormente, em outra ocasião, eu explico. Mas todos demonstraram que o refis é importante. Eu pensei o seguinte: se o prefeito está devendo, se o secretário, se o vereador está devendo e fizer uso do refis, aí que entra a questão da moralidade também. E a questão da improbidade. Porque nós, vereadores, temos a obrigação, sim, de fiscalizar na execução, na denúncia do mau uso, do aproveitamento, do legislar em causa própria. Mas vejam, senhores, que eu fui mudando de opinião. Eu fui mudando tanto a convicção dos nobres colegas advogados, bacharelados, que eu fui questionando isso. E eu queria fazer uso da palavra e eu ia sugerir, e respeitem a minha posição, eu ia dizer: gente, vamos retirar essa emenda. Primeiro vamos pautar o seguinte, que essa emenda tira o direito dos agentes públicos, funcionários públicos. E esses funcionários públicos, me parece que caberia aos funcionários públicos estaduais, federais e municipais. Não poderiam fazer uso do refis. Pequenos devedores. Primeiro, por isso, vamos retirar essa emenda, vamos sentar os 13 vereadores e vamos rediscutir essa questão do princípio da isonomia, o princípio da constitucionalidade, da Carta Magna e o princípio da moralidade. Porque nós somos humanos também, nós somos vereadores e respondemos por 70 mil habitantes. E respondemos também pelo progresso e a construção do nosso município. Era essa a minha proposição. Votei a favor da emenda, do parecer, basicamente me pesando essa questão, senhor presidente, para não excluirmos o funcionário público do direito do refis. Por isso também é que tem essa emenda que leva também a minha assinatura para retirar os funcionários públicos. Mas, senhor presidente, quero encerrar, mas tinha mais para falar aqui, deixo para outra oportunidade. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador Carlos Roberto Ramos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes aqui presentes. Entra na nossa pauta de hoje o projeto de lei 021/2015, da iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 020, de 9 de abril de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação do imóvel onde se encontra o matadouro municipal, a seção física assim como denominada, bem como os bens móveis e equipamentos que a guarnecem. Aqueles que vêm acompanhando as sessões ordinárias desta casa sabem perfeitamente daquilo que eu estou falando e vou falar neste momento. Já há algum tempo nós estamos comentando nesta tribuna a questão do matadouro municipal, onde o prefeito, da noite para o dia, simplesmente resolve fechar o matadouro municipal sem uma colocação definitiva, ou seja, uma forma de que nós possamos então dizer não, ele está certo, está correto, ou coisa parecida. Todos nós desta casa fomos pegos de surpresa naquela oportunidade, onde a maioria dos senhores empresários do ramo da carne aqui em nossa cidade, ou seja, pequeno mercado, grande mercado, que tem o seu abate no matadouro municipal, foram privados do abate sem sequer serem comunicados naquela oportunidade.
Quando tomaram ciência do fato, claro que foi um reboliço. E nós aqui também ficamos surpresos com tal atitude, porque não havia, nesses 2 anos e meio praticamente, em que a administração se instalou aqui no Paço das Araucárias, algo que pudesse dizer, o matadouro foi condenado, o matadouro tem que ser condenado, o matadouro está apto para se fazer os abates. Não, isso não aconteceu. E eu venho falando aqui nessa tribuna, inclusive já declarei o meu voto em sessões anteriores, onde eu falava de que sou contrário à venda, alienação do nosso matadouro municipal. Em primeiro lugar, pela forma com que se deu. Em segundo lugar, até o presente momento não se buscou uma solução por parte do Executivo Municipal com relação aos empresários da carne que procuraram o prefeito municipal para tentar resolver a situação. E para nossa surpresa, em uma dessas reuniões, o prefeito, quando abordado o porquê do fechamento do matadouro municipal, ele virou para os empresários e disse: não fui eu que fechei, foi o vigia. Uma desconsideração realmente que para nós, desta casa vergonhosa, que estamos tratando de pessoas, empresários, homens que hoje dão emprego a Telêmaco Borba, homens que realmente necessitam do matadouro municipal. Eu estava hoje conversando com algumas pessoas aqui em Telêmaco Borba e me fui colocado da seguinte forma: cidade tal, nós temos um matadouro, tem abate, cidade lá ou coisa parecida. E o que aconteceu com os nossos homens empresários do ramo da carne em Telêmaco Borba? Hoje eles estão praticamente tendo que se deslocar a 150, 200 quilômetros para poder levar os seus animais para bater com higiene, com garantia, aumentando o custo do abate. E por outro lado, nós vemos hoje funcionários, e eu conversava com um deles nesta semana também, que praticamente estão no matadouro municipal sem fazer nada, não sabendo qual será o destino de cada um. São alguns funcionários que lá estão, simplesmente, a bel prazer, sem ter condições de continuar o seu trabalho, mexendo na sua renda, porque hoje não tem hora extra, não tem mais nada. Eu apenas fiz esse comentário, senhores e senhoras, e venho nessa tribuna mais uma vez. O meu voto, eu sei qual é na noite de hoje. Sei a votação de alguns outros vereadores nesta casa, mas peço a esta casa que realmente vote contrário à venda do matadouro municipal em Telêmaco Borba. Primeiro plano. Matadouro é hoje um patrimônio do povo de Telêmaco Borba. Se não serve para matadouro, poderá servir para outras finalidades. Tantas e quantas vezes for dito aqui nessa tribuna, dos aluguéis que aí estão, que a prefeitura está gastando, deixando de aplicar na saúde, porque paga altos aluguéis em Telêmaco Borba. E nós podemos dar continuidade com aquele patrimônio que lá está, hoje totalmente calçado, ou seja, asfaltado, porque vai dar acesso ao projeto Puma. Eu acho que esse patrimônio tem que permanecer como patrimônio do povo de Telêmaco Borba. E o senhor prefeito olhar com carinho os nossos empresários de Telêmaco Borba buscando uma solução adequada para que nós possamos dar continuidade ao emprego, ao desenvolvimento em Telêmaco Borba, aos abates necessários que se fazem no dia a dia para a alimentação da nossa população. Portanto, mais uma vez eu peço, senhores, o voto contrário a este projeto na noite de hoje. Daqui a pouquinho entra para discussão e votação em primeiro turno. Eu espero que esta casa realmente olhe com muito carinho essa situação e votar contrário à venda do nosso matadouro municipal em Telêmaco Borba.
Por outro lado, nós teremos mais algumas questões para colocar nesta noite, onde fizemos algumas indicações. Estou indicando ao prefeito que determine junto à comissão de trânsito a regularização da sinalização por placas de mão única, fluxo só subindo na rua Balsa Nova, ali no bairro Parque Limeira, área 2, e também a indicação ao prefeito junto ao setor competente o recape asfáltico em toda a extensão da rua Moinho Velho, no bairro Parque Limeira, área 2. Senhor presidente, era isso que tínhamos no momento. Obrigado. Faz uso da palavra o vereador Hamilton Aparecido Machado. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores e vereadores do município de fase presente. Me traz essa tribuna para falar e agradecer desde já a administração pelas 19 ruas que na semana passada foi assinado o contrato com a empreiteira que em breve estará começando a pavimentação dessas ruas. Não tenho o nome de todas elas aqui, porque tomaria muito tempo para mim estar falando o nome de cada rua, mas acredito que vários bairros da nossa cidade estará sendo contemplado com essa pavimentação muito em breve. E quando nós aqui, senhores, nós vemos vereadores que sobem nessa tribuna e falam tanta questão, como vem sendo falado a questão de Matadouro, que foi fechado no nosso município, nós sabemos que é uma situação, senhores, que vem se arrastando, não é desde dessa administração, mas sim já do passado, que já vem se falando a questão de Matadouro, questão que eu utilizei muitas e muitas vezes aquele matadouro para ser batidos animais. E já haviam falando a questão das irregularidades que haviam no matadouro. Então, senhores, aí nós vem nessa tribuna e falamos a questão porque hoje está fechado. Mas e daí? Nós apresentamos algum questionamento ao executivo, nós sentamos com os executivos, nós fomos procurar uma forma para que seja resolvida a questão. Nós fomos até o executivo. Eu falo, senhores vereadores, que eu, vereador Fubá, vereador Maurício, vereador Sete, vereador Marcos William, vereador Neri, estivemos junto ao executivo, nós sentamos e estamos buscando a melhor forma para que seja resolvida a questão do matadouros. Porque nós vem aqui, nessa tribuna, e só falamos, mas sentamos e vamos tentar resolver a questão junto ao executivo? Nós sentamos, buscamos uma forma junto ao executivo para que seja resolvido as questões? Nós estamos apresentando forma para que as coisas aconteçam? Subir nessa tribuna, fazer crítica, é fácil. Apresentar crítica. Mas nós buscar forma para resolver? Será que tem vereador que senta junto ao executivo e discute a situação do nosso município? Ou só tem essa tribuna para usar sem sequer chegar junto ao executivo para discutir as situações? Então, senhores, às vezes nos indigna certas situações, porque criticar é fácil. Agora, apresentar soluções, isso é o que eu não vejo. Me permite uma parte? Pois não, senhora vereadora. Nós só temos um problema diante disso que o senhor está falando, porque se a gente aprovar esse projeto de lei, ninguém vai buscar mais solução, porque daí essa área vai ser vendida e fatalmente ela não será vendida para o matadouro. Então a gente tem essa dificuldade. Então, no momento em que aprovarmos, né, nós deixaremos de buscar solução, porque daí acabou. Só isso que eu gostaria de colocar, senhor vereador. Obrigado. Muito obrigado, senhora vereadora, pela sua participação, mas infelizmente a senhora não deixou eu concluir o meu raciocínio até a conclusão que eu deveria de chegar a esse meu discurso,
que eu venho trazendo aqui a tese para que a população fique ciente das questões, das formas que vem conduzindo alguns vereadores nessa Casa de Lei. Permite uma parte? Vereador, felizmente, a hora que eu acabar de concluir, se tiver tempo, o senhor pode... Muito obrigado, vereador. Então, senhores, fica aí uma colocação que vem acontecendo da crítica do Matadouro, que eu sei que esse projeto, como a vereadora colocou, se for vendido, não tem como ser feito. Mas como eu já tenho dito, nós temos conversado com o Executivo, conversado com os vereadores da base, como se dizem os vereadores da base, e nós chegamos à conclusão, senhores, nós vamos votar contra o projeto. O nosso voto, seja qual for aqui de cada vereador, é para beneficiar a população, para beneficiar os trabalhadores, aquelas pessoas que têm necessidade do atendimento do Matadouro. Então, senhores, fica aí o meu pedido aos vereadores da base, que acompanhem a votação de cada um de nós, porque nós já temos uma solução para o Matadouro. Porque nós sentamos junto ao Executivo e discutimos a situação. Vocês podem esperar que muito em breve vocês terão um resultado. Seria essa a minha colocação. Muito obrigado. Faz uso da palavra agora o vereador Hélio César. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, nossos assessores, presidente de partido, a nossa imprensa escrita, falada, sempre presente, sejam todos bem-vindos. Senhores, primeiro eu quero começar aqui eu entrei com alguns requerimentos, solicitando recap em algumas ruas de nossa cidade. As ruas Tapajós, Marmoré, a gente entrou querendo saber se vai ser feito o asfalto ali ou não. Também nas ruas Tamarana, no bairro Jardim Itália, na rua Bom Retiro, na área 2. E outras, senhores vereadores, de outros bairros também. Rio Alegre, tem umas ruas ali que foram feitas, acho que a maioria delas foram feitas um calçamento por lá nas ruas de muita má qualidade, preciso urgente fazer um recap ali. Mais senhores, um requerimento que eu fiz aqui, senhores vereadores, é na rua Castro Alves, no bairro Bonavila. Que esse requerimento, senhores, que eu estou fazendo, senhor presidente, que a comissão, né, que analisa os recaps nas ruas, por favor, olhe com carinho, porque há dificuldade, senhores. Eu entrei com recap no Castro Alves, como vou entrar com outras também, que a gente sabe que existe crianças especiais, senhores. Crianças com 40, 50, 60 quilos para subida com uma cadeira de roda. Olha, senhores vereadores, é só quem tem para saber a dificuldade. Muitas as mães são doentes, os pais também são doentes, depende de outras pessoas, né, para poder carregar a criança ali. Então eu estou entrando com esse requerimento, senhores vereadores, e quero aqui a força de vocês, né, que com certeza vai chegar para o secretário Denis, que ele olhe o Bonavila, né, a rua Castro Alves, com carinho, não só porque ali tem a criança, claro, né, tem pessoas de idade, né, pessoas que andam de muleta, e olha com carinho, ali, aonde que tem, senhores vereadores, essas crianças que necessitam, vereador Neri, porque a dificuldade, simplesmente, quem sabe, é os pais, né, familiares, então que olhe com carinho essa indicação minha e outros também, onde que eles sabem que tem
né, pode estar ouvindo, né, vereador Rubens Benck? A educação, os motoristas da educação que carregam também, a PAI, aquele pessoal da PAI, né, tá ouvindo, ir lá ouvir esse pessoal e atender esse pessoal aí. Senhores, eu entrei com indicação em dia 22/9/2014, uma indicação na rua Euclides Bonifácio Londres, número 270, em frente à igreja metodista, adventista, quer dizer. Passei por lá, tá marcado, vamos fazer uma lombada ali, graças a Deus que a comissão, né, comissão que analisa se sai a lombada ou não, for lá e olharam a necessidade. Também, senhores, quero aqui falar a rua Guarapuava, no bairro São Félix e São Rafael. Foi feito um recap, ficou muito bom. Parabéns ao pessoal da prefeitura, trabalharam muito bem. Só que é uma reta, senhores vereadores. Está ali o presidente do bairro, estava agora mesmo por aqui, sabe da necessidade. Ali virou uma reta, vereador Gilson, que o camarada que não tem noção, ele pega 100 por hora, questão de 50, 60 metros. Então, está um perigo, ali tem escola, Berec. Então, nós precisamos urgente. E já ficou do pessoal fazer essa lombada. Me permite uma parte, vereador? Toda, nobre, faz favor. Só gostaria de salientar, o nobre vereador, que na sessão passada o vereador disse que a comissão de trânsito às vezes não ia nem no local verificar as necessidades. Cobrei o senhor João, cobrei o senhor Hélio dessa situação sua. E digo que lá é um colegiado. Muitas vezes a gente é voto vencido, discute-se as questões das lombadas, por exemplo, todas são analisadas, nenhuma deixa de ser analisada. Inclusive, para minha surpresa, a prefeitura até contratou uma equipe para vir fazer uma amostragem de velocidade na nossa cidade aqui, em diversas vias de trânsito. Eu também não sabia. Fui informado que em nenhuma via pública se constatou velocidade acima de 60 km por hora. Em diversos locais da nossa cidade. Eu até fiquei surpreendido, porque todas as pessoas vêm, o nobre vereador sabe que não é só o senhor, todos os vereadores têm aqui essas reivindicações. Eu fiquei surpreso com isso, nobre vereador. Sabe assim? E as lombadas são analisadas, segundo os com mais conhecimentos lá na comissão de trânsito, onde existem aclives ou declives acentuados, não se recomenda a lombada. Por isso que muitas vezes não é a comissão de trânsito que não quer fazer as lombadas. Então existem uns critérios, inclusive existem uns critérios para a altura das lombadas. Então são lombadas de 15 centímetros, outras lombadas com redução, existem aquelas ultrapassagens, pisos com ultrapassagens mais elevados em escolas e tudo mais. Então, quero deixar bem claro ao nobre vereador que nós defendemos todas as indicações, só que são critérios que muitas vezes a comissão ou o colegiado decide por razões técnicas, às vezes, de não colocá-las. Nós sabemos que uma vida não tem preço. Como o nobre vereador sempre coloca aqui, uma vida, para mim, eu vim nesta casa de leis para defender a vida. Certo? E às vezes não é por vontade nossa que não sai a lombada. Quero que o senhor leve isso aos moradores, que são critérios que são utilizados para isso daí. E às vezes somos voto vencido. É que nem aqui nesta casa de leis, somos 8, 10 membros lá na comissão de trânsito e é feita uma votação. Sabe assim, nobre vereador? Quero deixar bem claro isso aí, que todas as indicações que o nobre vereador faz lá, todos os vereadores aqui nós defendemos e vamos ver. Inclusive, cobrei essa situação bem clara que o senhor deixou. Às vezes a comissão de trânsito nem vai lá. Falei, mas que negócio é esse? Então, eles fazem estudos pelo Google, estudo de localização. Se o senhor for acompanhar uma das nossas reuniões, cada local que é solicitado lombada, é passado um vídeo lá aonde está localizada a rua. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Rubens Benck, de fato, falei mesmo, e é interessante, né, que pelo menos o munícipe que nos está pedindo vai saber que a comissão de trânsito está fazendo sua parte, como nós também, entendeu? Obrigado, vereador. Todos os vereadores é cobrado, né, a respeito de lombadas, e não é nós que moramos na rua, né? Então, quem está pedindo, que sabe a dificuldade dele. Senhores, eu quero aqui falar também a respeito do Refis. Entramos com a emenda, né, retirando agentes públicos, agentes efetivos e comissionados, né, permanecendo no texto do artigo 10, ficam vedados de participar do Refis prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Quero dizer que eu não devo nem um centavo, graças a Deus minhas contas estão em dia, não só na prefeitura, como na cidade também, né? Porque a gente, antes de subir aqui, senhores, a gente tem que ver bem certinho as coisas. A gente vê como é que a gente está. Porque é fácil eu falar que estou bem, mas falar que o outro está enrolado, é difícil eu falar isso, né? Falar que o outro está devendo, a gente sobe e fala mesmo. Senhores vereadores, o Refis vai vir numa hora boa, e eu sou a favor, sim, do Refis. Porque, senhores, tem muitas pessoas, senhor presidente, de cama aí que deixaram de pagar seus impostos, né? Outros desempregados. Então, senhores, nós estamos aqui para ser justo. Se puder ser a lei, já pode ser a lei dá para fazer, então nós vamos com certeza, eu como vereador e os demais vereadores, tenho certeza que nós fazemos a nossa parte assim, e um comprometimento nosso, de estar junto com o povo, nas horas boas e nas horas ruins. Eu, graças a Deus, não tenho rabo preso com ninguém, e sou homem bastante para assumir o que eu faço, senhores. E outra coisa também, tiver de subir nessa tribuna, falar de alguém, falar do vereador, falar do prefeito, secretário, funcionário, eu vou subir e falar assim, viu? Porque eu sou uma pessoa digna. Eu não subo nessa tribuna para falar que existe devedor, que estão devendo. Eu sou bastante homem, hein? A hora que eu subir e falar que está devendo e está, eu tenho prova. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Tendo chegado ao fim horário do pequeno expediente, solicito então da primeira secretária a leitura da matéria escrita para votação na ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de Lei 028/2015, de autoria do Poder Executivo, mensagem 026, de 19 de maio de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$150 mil, complemento de pagamento de energia elétrica, água e telefone. Está em discussão a matéria. Como não houve interesse de discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 028/2015. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei 015/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 014, de 12 de março de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder o uso e exploração do aeroporto municipal. Está em discussão a matéria. Como não houve interesse de discutir, a matéria vai para votação. O projeto 015, o processo de votação será nominal. É preciso a aprovação de 2/3 para a sua aprovação, ou seja, 9 votos. Solicito então da primeira secretária para que proceda a chamada nominal dos vereadores, onde votando sim é favorável ao projeto, votando não, contrário. Hélio César Alves dos Santos. Sim. Everton Fernando Soares. Sim. Carlos Roberto Ramos. Sim. Célia Regina Sobrinho de Andrade. Sim. Gilson Pereira dos Santos. Sim. Hamilton Aparecido Machado. Sim. Luiz Carlos dos Santos. Sim. Mário César Marcondes. Sim. Marcos William de Oliveira. Sim. Maurício Diógenes de Castro. Neri Rafael Mangoni. Sim. Rubens Benck. Sim.
Aparecida de Fátima Ribeiro Praza. Sim. Dessa forma, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei 015/2015 com 13 votos favoráveis. Projeto de lei 021/2015, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 020, de 9 de abril de 2015, que autoriza o Poder Executivo a proceder à alienação do imóvel onde se encontra o matadouro municipal, a seção física, assim denominada, bem como os bens móveis e equipamentos que a guarnecem. Está em discussão a matéria. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Carlos Roberto Ramos, por 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Não seria necessário, só apenas como esclarecimento com relação ao último pronunciamento, onde se fala que esta casa, em nenhum momento, procurou conversar com relação ao matadouro municipal. Isso não diz a verdade, porque quem encaminhou o projeto para a alienação do matadouro municipal foi o Executivo Municipal. Caberia a ele procurar essa casa antes do fato acontecido, antes de fechar da noite para o dia, uma atitude, pelo menos benevolente, com relação aos nossos empresários a esta casa. A grande verdade é que nós não fomos consultados, nenhum de nós vereadores e nem das senhoras vereadoras que fazem parte da bancada do nosso Legislativo Municipal. Pergunta-se também, os nossos empresários foram respeitados? Quantas vezes eles procuraram o Executivo Municipal? Foram ouvidos? Não. Então, senhores, eu acho que não foi essa casa que falhou. Não fomos nós, vereadores, que falhamos. O Executivo, que era o autor desse projeto, que hoje tramita nesse momento essa casa, deveria pelo menos buscar, antes de qualquer atitude, antes de qualquer fato que pudesse realmente fechar, lacrar as portas, deixando funcionários simplesmente sem saber o que fazer, gastando dinheiro hoje com folha de pagamento, sem ter uma atitude, porque eles querem trabalhar, mas não pode, de acordo com a legislação trabalhista. Então pergunta-se, fomos nós? Fomos procurados? O senhor presidente foi procurado em algum momento para discutir esse assunto, levar esta casa à discussão? Eu acho que não. Então, os senhores empresários, senhor presidente, todas as vezes que procuraram o Executivo Municipal, saíram de lá sem solução. E a última reunião que eles tiveram, mais de 30 dias. Estão até agora aguardando um chamado para uma solução que não aconteceu até o presente momento. Apenas só essa colocação, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Fátima Ribeiro. Faço minhas as colocações do vereador Carlos Roberto Ramos, porque, na verdade, quando esse projeto veio para essa Casa de Lei, vieram também os empresários ligados ao ramo, buscando uma solução. E o que foi dito a eles é que nós deveríamos colocar uma emenda aqui. Então, nós analisamos o projeto e vimos que não caberia emenda, porque não tinha como, né, naquela altura do campeonato, colocar emenda. E descobrimos outra coisa, o projeto só serviria para ser vendido, só para venda. Não dizia nem que era para matadouro. Então, quem comprar aquela área pode fazer o que quiser. A verdade é essa. Então, agora não venham jogar para a gente, como o nobre vereador disse, os vereadores da base. Aqui não tem nem base nem contra a base. Eu não me encaixo em local nenhum, nem contra nem a favor. Estou a favor dos empresários. Então, não é uma coisa que nós iríamos lá conversar, porque ele mandou um projeto para essa Casa de Lei. O projeto veio, nós vamos discutir o projeto aqui. Tanto que fizemos várias reuniões entre nós para discutir o projeto. E chegamos à conclusão que o projeto não deveria ser aprovado, entre os vereadores que discutiram, conversamos com os empresários, porque a melhor forma de ajudá-los era derrubar esse projeto. Que aí zerava, voltava para o executivo da mesma forma que veio, resumindo, não ia acontecer nada. E eles voltariam a discutir. Então, não procurar solução, né, o nobre vereador disse, não estão procurando solução. É dessa forma que nós procuramos solução. Nós não vamos ficar marcando hora com o prefeito todo dia para discutir alguma coisa que ele mandou para essa Casa de Lei e está tramitando. A discussão foi essa. Não vamos aprovar, que o projeto volta do jeito que está e daí ele faz o que quiser.
Então, essa foi a questão discutida com os empresários, junto com alguns vereadores, que daí já tinha maioria para derrubar o projeto, e assim ele voltaria para o senhor prefeito. Dessa forma, foi feito, foi procedido, eles têm consciência disso, e a discussão continua. Tanto é que vai continuar a discussão, porque agora volta de novo a estaca zero. O que vai ser feito? Vai ser feito matador? Não vai ser feito matador? Quem vai ficar? Como é que vai ficar? Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Miltim. Quando eu coloquei aqui, senhores, a questão do vereador da base ou não base, são ditados que dizem por aí. Inclusive, teve um dos empresários que, dentro dessa casa de lei, chegou até nós e falou: vocês, vereadores da base, façam isso. Pediram para que nós fizéssemos. Então, nós somos citados como vereador da base. Me desculpe eu falar, senhores, dessa forma, mas é o que dizem. E quando, senhores, eu coloquei que não foram buscar formas de conversar com o prefeito, eu torno a repetir, realmente não foram. Cogitaram nessa casa de lei para que o prefeito tirasse o projeto. Mas por que não sentaram com o prefeito, não tentaram conversar com o prefeito, sentar com ele e tentar discutir uma forma que fosse melhor? Se o projeto veio para alienação, para alienar, para vender o matadouro, realmente está aqui. Mas não é uma forma que nós também, vereadores, estamos coerentes com a situação. Nós não somos coerentes com a situação da venda do matadouro. Nós sabia que não cabia emenda nesse projeto. Inclusive, senhores, eu procurei a doutora Lígia, a jurídica dessa casa, para tirar informação a questão de projeto. A questão de uma emenda para esse projeto. Infelizmente, ela disse que não cabia, porque a forma, inclusive, forma de projeto que foi apresentado, aliás, a emenda foi apresentado para esse projeto, seria, senhores, uma emenda direcionada a pessoas. Que dessa forma, nem o executivo pode fazer uma emenda direcionada a fins a pessoas. Então, nós estamos aqui discutindo coisa que está sendo inconstitucional. Nós sabemos que esse projeto está errado, que não é o que os empresários querem. Por isso que quando eu disse que nós estamos junto ao executivo, estamos conversando para que seja a melhor forma que esse matadouro venha a funcionar. Nós estamos lutando por interesse de cada empresário dessa cidade. Isso é o interesse, senhores, dessa casa. Seria essa a minha colocação, senhores. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Nelly Rafael Mangoni. Senhores, esse projeto é uma decisão administrativa. A questão, se é o melhor para a nossa cidade, se é o melhor para a nossa comunidade, é por isso que vem para essa Casa de Leis. Para passar pelo crivo, avaliação, análise dos vereadores. Nós estamos tratando do patrimônio público. Desde o princípio, é notório que eu me posicionei contra a venda do matadouro. Eu pessoalmente. Então eu sou oposição ao prefeito? Ou eu sou da base? Eu fui contra o projeto do prefeito, me posicionei dessa forma, porque eu entendo que eu sou da base da construção, a base da comunidade, a base do desenvolvimento, a base da geração de emprego. Mas é uma decisão administrativa, cabe a nós votar ou não. Aí, sugerir, buscássemos uma alternativa, sentássemos, levássemos sugestão, porque assim, o que nós não podemos confundir é que nós, vereadores, tenhamos que ter atitude de prefeito. Nós temos que ter atitude de vereador, de fiscais. As decisões administrativas competem ao administrativo, nós dizemos sim ou não. Agora, eu perguntei se haveria a possibilidade de mudarmos e colocarmos uma emenda. Na comissão nossa, me permite citar o seu nome, vereador Rubens Benck, se quiser uma parte eu lhe cedo, e até acho oportuno, que eu disse, mas não dá para nós fazermos, então o prefeito disse que nós podemos fazer a modificação, fazer a emenda. O vereador me disse, eu consultei o IBAN. Eu consultei o IBAN. Pode falar. Senhor, me permite a palavra? Pois não. Até tem o parecer aqui, 1468/2015. Foi um consenso da nossa comissão.
Nós tentamos, de todas as formas, da nossa comissão, achar uma solução. Conversei com o líder do prefeito, vereador Maurício, se me permite citá-lo até, para que o prefeito retirasse o projeto, que evitaria toda essa celeuma, meu Deus do céu. E é perfeitamente possível. Nosso regimento interno, artigo 111. O prefeito pede a retirada do projeto, o processo vem à votação do plenário, o plenário decide, retira seu processo. Nenhum projeto de lei é proibido de ser retirado. Ele pode ser colocado em votação, e após colocado em votação os pareceres, ele vem para esta Casa de Leis se o prefeito pedir. Esta Casa de Leis é a casa do diálogo. Eu entendo que o debate nosso debate é aqui. Isto é democracia. Este é o espírito desta casa. Muito obrigado, nobre vereador. Ok, só queria concluir. E é claro que nos pesa o questionamento. Se nós votamos uma emenda inconstitucional, por que nós não podemos fazer uma emenda inconstitucional e aprovar nessa Casa de Leis esse projeto do matador como nós queremos? E o prefeito vai sancionar ou vai vetar. Mas nós não podemos fazer isso? Aí que eu me refiro à questão da constitucionalidade. Quando eu entrei nessa Casa de Leis, eu fiz um juramento de respeitar a Constituição brasileira, a Carta Magna. Agora, quando nós nos baseamos na questão moral para votar contra a legislação federal, não cabe, aqui nesse caso, que é uma questão social, que é uma questão comunitária, que é uma questão do desenvolvimento, que é uma questão do desenvolvimento das famílias de Telêmaco Borba. Hoje, do jeito que está, eu voto contra. Continue em discussão. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Rubens Benck. Nobre vereador disse que nós poderíamos fazer emenda inconstitucional. Muito bem. Nobre vereador. Só tem um porém que Vossa Excelência esqueceu. Que se o prefeito vetasse a nossa emenda, nós precisaríamos de 9 votos. 9 votos para derrubar o veto. Ou maioria absoluta. 8 votos. Nós seríamos inconsequentes? Por quê? Nós discutimos a matéria, foram convidados todos os vereadores. Mas só nós comparecemos para ouvir os empresários. E nós só tínhamos 7 votos. Aí eu digo da responsabilidade. Aí eu digo do interesse público. Aí eu digo do fator social. Aí eu digo da moralidade. Então, nós não somos irresponsáveis. Nós não queremos que alguma situação, por mínima que seja a possibilidade de se ver um patrimônio público correr o risco de ser vendido sem objetivo. É isto que me preocupa. Concedo uma parte, não, vereador? Concedo, não. Vereador, quando o senhor colocou a questão que foi convidado todos os vereadores, eu discordo com a Vossa Excelência, porque no dia dessa reunião eu estava aqui na Câmara. Eu vi quando os empresários entraram, encontrei com o vereador no corredor, nem sequer me falou, há uma reunião, você tem interesse em participar dessa reunião? Então eu discordo, vereador. Se o senhor colocou que foi todos convidados, eu não fui convidado, por isso não participei. Teria muito interesse em poder discutir essa questão junto com vocês. Então o senhor me desculpa, se foi colocado, foi convidado, eu não recebi esse convite. Muito obrigado. Foram convidados todos os vereadores na primeira reunião também, vereador.
Quando o empresário que aqui se encontra, o senhor Luiz, todos os vereadores foram convidados. O vereador Maurício está aí de testemunha. É esta situação que eu coloco. Me dá uma parte, nobre colega. Concedo. Faço questão também de salientar essa questão. Nós conversamos das várias formas, marcar reunião, discutir. Deixei a minha posição quando não estive em reunião por força da minha profissão. A minha profissão não pode haver flexibilidade. Eu não posso mudar os horários do meu dia que eu tenho aula para... por isso que eu peço sempre ao presidente, aos nobres colegas, ao prefeito, quando tiver uma reunião, e eu já deixei 80% das minhas aulas à disposição para os trabalhos políticos. Mas me inteirei através do líder a questão e me fiz representar. Nesta segunda reunião, eu fiquei sabendo na nossa reunião da comissão e disse para o senhor, olha, eu tenho uma reunião com o secretário agora, e ele estará viajando às 6 horas e eu não posso faltar nessa reunião com o secretário de Ação Social. Mas fica claro, o que vão dizer? Se é a favor, se é contra. Meu posicionamento é contra. Lhe deixei a prerrogativa, lhe deixei como é que se diz? A credencial para o meu posicionamento. Então, assim, não podemos ficar jogando que o vereador faltou com isso, faltou com aquilo, porque às vezes nós expomos desnecessariamente as posições dos vereadores. O vereador está de cabeça 24 horas por dia à disposição para trabalhar pela comunidade, e esse posicionamento eu fiz porque a questão, existe a possibilidade de fazermos uma emenda inconstitucional e aprovarmos com 2/3, com a maioria absoluta? Então, o vereador Hélio César estava presente nessa reunião. Me permite uma parte, não, vereador? Sim. Não, até porque isso que nós estamos tratando, essa primeira reunião, que o vereador não se lembra, foi convocada pelo senhor presidente, o dia que os empresários estavam aqui. Foi numa noite, no gabinete do senhor, no gabinete do senhor presidente, lá em cima. Depois, quando nós resolvemos votarmos contra para derrubar o projeto, daí não foi comunicado aos outros vereadores, porque nós tínhamos maioria. Então, é isso que nós nos reunimos, chegamos à conclusão que tínhamos 7 que poderíamos derrubar o projeto. Não que nós não precisássemos dos senhores, mas nós já tínhamos votos garantidos, não íamos ficar desgastando, até porque os empresários estavam aqui. Viemos, o vereador Hélio César estava passando pelo corredor, chamamos ele, foi meio no grito assim, porque nós tínhamos naquela oportunidade 6 votos, faltava mais um, tinha 7 fechado, o vereador Hélio César garantiu que viria. Então, assim, não que os senhores tivessem sido desprezados, não é isso, mas como nós tínhamos maioria, depois, na hora o que viesse, somava, mas já tinha certo para derrubar o projeto, até para não ficar se desgastando depois, a discussão seria feita aqui. Agora, essa primeira reunião, não, que o vereador... o Rubens falou, foi no gabinete do presidente, do Mário César Marcondes. Obrigada. Vereador, me concede uma parte? Pelo regimento, acho que não posso lhe permitir, que é só uma parte, nobre vereador. Mas gostaria de salientar esta situação. Então, nós estamos tendo uma celeuma que criam situações, gente, que confundem as coisas. Até me inscrevi para a explicação pessoal e vou lhe dar a resposta, vereador Negri, dessa questão de constitucionalidade. Porque eu acho interessante. Nós estamos discutindo o patrimônio público. A lei, se eu fosse verificar a validade dela, eu teria que ter visto que o senhor prefeito municipal não mandou avaliação atualizada. São situações, são vários questionamentos que nós poderíamos ter colocado. Então, é esta questão que eu digo que muitas vezes nós podemos evitar celeumas, desgastes dessa casa com soluções simples. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos William. Agradeço a oportunidade. Quero também me justificar aqui junto aos empresários que, talvez devido à justificativa da vereadora Fátima, eu também não fiquei sabendo dessa reunião que aconteceu, então não fui convidado.
É por isso que eu não tive presente nessa reunião. Também quero dizer aqui que a gente teve, sim, como o vereador Miltinho comentou, em reunião, o vereador Neri foi feliz quando colocou que isso é um ato do Poder Executivo, um ato administrativo, então a gente tem que, claro, sim, discutir ideias, mas conversar com quem realmente pode resolver, né? Que é o Poder Executivo. Ele com certeza vai estar fazendo alterações, ou nem vai colocar de volta esse projeto, vai adequar o matador, enfim, como a gente está conversando em reuniões com os representantes do Poder Executivo. Então, meu voto não é baseado num pedido ou em outro. Nós, como o vereador Miltinho comentou, a gente já chegou aqui com a nossa opinião formada para resolver. Inclusive, tive uma oportunidade de me encontrar com o empresário Luiz e comentei para ele do nosso posicionamento, né, sobre esse projeto, sobre essa votação. Então a gente chegou aqui, senhores vereadores, senhor presidente, amigos que podem nos ouvir, já com a nossa opinião formada. E sim, eu, Marcos William, vou votar contra o projeto. Com certeza, vereador Miltinho. Só fazendo mais uma colaboração, a questão da emenda, quando o vereador colocou que teria 8 votos, absoluta maioria, para que fosse votado a emenda, que ele colocou que seria umas da discussão que eles tiveram nessa reunião. Quando eu disse que eu não fui convidado, felizmente não fui convidado, e poderia ter certeza que se dependesse do meu voto, se essa emenda fosse vetado pelo prefeito, esse voto meu seria contra o veto do prefeito. Derrubaria para que fosse beneficiado os empresários de Telêmaco. Não da forma que o vereador colocou, que ele precisaria e seria uma da discussão para que fosse votado a emenda. Precisaria passar. É inconstitucional, mas mesmo dessa forma, para beneficiar aos empresários de Telêmaco, poderia ter certeza que o meu voto seria favorável junto com os demais vereadores. Seria essa a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Maurício. Tudo que já foi discutido aqui, conversado, os nobres já comentaram que nós já viemos já cientes daquilo que nós estaríamos fazendo. Não é uma opinião ou outra opinião que vai mudar. Na última reunião que nós tivemos, ainda na semana passada, nós decidimos isso. Haja visto que já tínhamos falado que nós estamos aqui, nem para favorecer nem A nem B, mas cuidar realmente do patrimônio público. Esse é o nosso objetivo. Primeira reunião tivemos presente, conversamos com os empresários. Na segunda reunião eu estava aqui, sabia da reunião que estava havendo. Também não fomos, como a nobre já explicou. Mas é só para salientar que nossa decisão já estava tomada também, vamos votar com certeza contra. Haja visto ser um ato administrativo, como o nobre já falou, e que nós temos a convicção que essa não é a melhor saída também para Telêmaco Borba. Bom, senhoras e senhores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Hélio César. Bom, só quero colocar aqui que no dia da reunião, eu vim atender um pessoal aqui na Câmara, aí vi o pessoal aqui, né, a minha secretária falou que estava tendo uma reunião com os empresários, para discutindo, eu vim aqui, cheguei e participei, e de antemão já falei do meu apoio, né, a eles, que eu vou estar sempre daqueles que pagam o meu salário. Até porque emprestar e vender o que não é meu, jamais eu vou fazer um papelão desse, enquanto eu exercer como vereador nessa casa aqui. Obrigado, senhor presidente. Bom, então encerramos dessa forma a discussão. Esse projeto, ele precisa da aprovação de 2/3 para a sua aprovação. Isto é, ele precisa de 9 votos favoráveis para ser aprovado. Então, o vereador que votar sim, está votando favorável à venda do matador. O vereador que votar não, está votando, rejeitando o projeto. Então, solicito da primeira secretária que proceda a chamada nominal dos vereadores, que votando sim é favorável ao projeto, votando não, contrário. Vereador Hélio César Alves dos Santos. Não. Vereador Everton Fernando Soares. Não. Vereadora Célia Regina Sobrinho de Andrade. Não.
Vereador Carlos Roberto Ramos. Não. Vereador Gilson Pereira dos Santos. Não. Vereador Hamilton Aparecido Machado. Não. Vereador Marcos William de Oliveira. Não. Vereador Mário César Marcondes. Não. Vereador Luiz Carlos Santos. Não. Vereador Maurício Diógenes de Castro. Não. Vereador Neri Rafael Mangoni. Não. Vereador Rubens Benck. Não. Vereadora Fátima Ribeiro. Não. Dessa forma, então, foi rejeitado o projeto de lei 021/2015 com 13 votos não, em primeiro turno. Discussão e votação em turno único. Veto do Poder Executivo ao projeto de lei número 072/2014, que denomina a Travessa Trombeta. Ofício número 079/2015, Gabinete do Prefeito, de 1º de junho de 2015. Está em discussão o veto do prefeito. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Nós tivemos esse veto aí da rua Travessa Trombeta e o executivo nos deu N motivos para o veto. No entanto, eu conversando com a população em loco e vendo que a rua, né, foi aberta, eles alegam que está na área de preservação, no entanto, ela está a 30 metros do riacho ali existente. Uma rua que foi aberta já há mais de 10 anos e que hoje os moradores estão lá, precisam do endereço, precisam das suas correspondências, de fazer as suas compras. Então, eu acho que se está irregular, já deveria ter sido feito isso antes. Hoje nós temos que olhar pela legalidade, porque os moradores que estão ali estão sofrendo, porque não tem endereço, não tem CEP, não consegue fazer nada. Então eu peço para os nobres pares que derrubemos o veto, porque não vai desmanchar a rua mesmo. As pessoas já estão morando. Então não tem, eu acho que tem mais é que legalizar as coisas que fiquem certas. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlão. Muito bem, com relação à questão de nome de ruas aqui em Telêmaco Borba, com toda certeza, cada um de nós, vereadores que compõem essa casa, somos procurados para definir uma situação que talvez esteja vago, ou seja, ruas que não têm nome, questão de endereço, a dificuldade de correios, uma série de coisas. E eu me apercebi, quando na presidência nesta casa, de que alguns projetos apresentados por alguns vereadores foi encaminhado ao senhor prefeito municipal com relação ao nome de ruas, aprovado aqui por nós vereadores. Eu não me recordo de nenhum projeto que deu entrada por aquele vereador que não teve aprovação de um nome de rua. Porque considero que esses nomes de ruas são pessoas que vêm até esta casa procurar, né, nós vereadores para essa finalidade. E, ao finalizar o nosso mandato na presidência dessa casa, percebemos que alguns fatos, ou seja, alguns projetos não foram sancionados pelo prefeito. Ou seja, ele deixou na mesa do seu procurador e as coisas não aconteceram. De lá para cá, ao entregar a presidência, acredito eu que alguma coisa aconteceu também, mas de qualquer forma, apenas como orientação, eu quero dizer que eu sou contra o veto neste momento. Só isso. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Fátima. Presidente, um problema muito sério da nossa cidade, não sei de outras, porque não estou vivendo em outras, é a falta de fiscalização. O vereador Maurício estava conversando com outro vereador aqui e, o nobre parte, eu vou citar o nome, o vereador Miltinho, contava a história dessa rua, que na verdade era uma picada, era um carreiro, depois virou rua. É a tal história. Aqui começa-se as coisas tudo errado. Não tem fiscalização, ninguém olha nada, é terra de ninguém. Isso aqui é terra de ninguém, faz o que bem entende. Daí, quando a coisa chega no ponto de regularizar, daí não pode regularizar porque tem N problemas. Eu não estou falando desse prefeito, não é esse problema, não é esse prefeito. Isso aqui é terra de ninguém. Os senhores podem ver o descaso das outras autoridades, porque não tem gente concursado para fiscalizar. Pega um e o outro, quando está muito na cara, e olha lá ainda, tem que estar muito na cara, você não pega, não vê. É muito difícil. Então,
Como não tem essa fiscalização, depois, quando vai regularizar, não pode por N problemas. Estou com o vereador Maurício, derrubo o veto, que agora tem que ajeitar uma situação que já existe. As pessoas que estão lá não podem ser prejudicadas. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos William. Senhor presidente, de fato, Telêmaco Borba tem várias ruas que, não só ruas, mas bairros, que precisam estar sendo regularizados. Um deles, questão de CEP, a gente está falando aqui, questão de deixar tudo em ordem, as ruas da nossa cidade. Um deles que eu quero citar para os senhores, tenho certeza que os senhores conhecem, que é um novo loteamento, Vila Carreira. Fica próximo ali da Conjunto Tibagi. Pegando aquela rua paralela ao Conjunto Tibagi, você vai chegar até na Vila Carreira. Esse bairro está sem nome de ruas. Esse bairro, com isso, não consegue receber as suas correspondências. Esse bairro, o lixeiro não passa nessas ruas. Então, os moradores estão passando por uma dificuldade muito grande. Então, tem que se deslocar de suas casas, levar o lixo na Avenida Nossa Senhora de Fátima, alguma coisa assim, se eu não me engano, o nome da rua é essa. É isso mesmo? Estão tendo que sair das suas casas, levar lá. E a gente vê que, nesse caso, não é um caso diferente. Precisa de regularização, esse pedido do vereador Maurício, assim como esse bairro Vila Carreira, assim como tantos outros que os senhores conhecem, que precisam estar sendo regularizados. Eu também, outra oportunidade, fiz uma proposição aqui da rua Frei Caneca, ou Frei Timóteo, não me recordo muito bem, não tenho certeza do nome, mas que estava também com esse mesmo problema, não estavam conseguindo receber suas correspondências, não tinha o endereço, não tinha o número. Então, mediante a esse fato, eu também, em protesto, querendo que regularize-se as ruas que precisam, eu vou contra, vou a favor, derrubando o veto. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rubens Benck. Tão difícil isso daqui que asfaltam rua de invasão. Se asfaltam rua de invasão, nada mais justo, vereador Maurício, do que dar nome a essas ruas. Voto favorável à derrubada do veto. Continue a discussão. Quando houve interesse de discutir, vai para a votação. Esse projeto, segundo o nosso regimento interno, ele precisa da maioria absoluta. Isto é, ele precisa de 8 votos para ser derrubado o veto. Então, quem votar sim, está acompanhando o veto. Quem votar não, está derrubando o veto do prefeito. Então, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores, que votando sim, está votando favorável ao veto, votando não, contrário. Vereador Hélio César Alves dos Santos. Não. Vereador Everton Fernando Soares. Não. Vereador Carlos Roberto Ramos. Não. Vereadora Célia Regina Sobrinho de Andrade. Não. Vereador Gilson Pereira dos Santos. Não. Vereador Hamilton Aparecido Machado. Não. Vereador Marcos William de Oliveira. Não. Vereador Luiz Carlos Santos. Não. Vereador Mário César Marcondes. Não. Vereador Maurício Diógenes de Castro. Não. Vereador Neri Rafael Mangoni. Não. Vereador Rubens Benck. Não. Vereadora Fátima Ribeiro. Não. Dessa forma, com 13 votos não, está derrubado o veto. Foi rejeitado o veto 072 do projeto 072/2014 em turno único. Não há mais matéria para a ordem do dia, senhor presidente. Como não há mais matéria escrita na ordem do dia, solicito da primeira secretária a chamada nominal dos vereadores inscritos para explicação pessoal por 10 minutos. Faz uso da palavra o vereador Maurício Diógenes de Castro. Senhor presidente, nobres vereadores, demais, público presente, boa noite. Graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar de alguns projetos, né, de algumas situações que nós temos feito. Quero falar aqui. Nós solicitamos aí no dia de hoje
aos órgãos competentes o estudo para tornar proibido estacionar um dos lados da rua Professor Otália Macedo Sirkoski, no centro, ou seja, essa rua aqui é do lado aqui da Tex, ou que seja proibido um lado de estacionamento, então que torne-se mão única. Que cada vez que a gente vai descer ali, eu tenho visto todo dia que eu vou descer, tem um caminhão parado, um carro parado, e a gente não consegue. Vem um de baixo ou de cima, ninguém passa, fica tudo parado. Então realmente tem que dar uma estudada ali para fazer algumas melhorias, né? Proibir estacionar e também pedir que solicite aos órgãos competentes da cidade para que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Ramon Retiro, em frente ao lado do número 84, no bairro Área 2. Então, seja criada uma vaga exclusiva para idosos na rua Alameda Oswaldo Gomes de Lima, no centro, em frente ao número 25, onde está localizado, né, a Contec Contabilidade. E também solicita aos órgãos competentes que seja realizado estudo para a criação de uma área exclusiva para carga e descarga na rua Londrina, no bairro Macopa, em frente ao Mercado Real. Também um pedido dos moradores ali, que também não conseguem passar, né? Sempre tem carro parado, então precisa ser feito um estudo ali para a criação. Também quero aqui dizer que os moradores do Jardim Itália, na rua Veneza ali, a rua Nápoles, conhecido como rua Rio Camburai, os moradores estão mais alegres, estão agradecidos, né? Em nome dos moradores, nós queremos agradecer por aquele trabalho que está sendo realizado ali, né? Por aquela benfeitoria, o asfalto está novo. Também em nome dos moradores ali da rua São Leopoldo, eu também quero agradecer aqui, porque ali realmente a situação estava crítica, não dava mais para passar. Também quero falar um pouquinho, bem rápido, do assunto que está em pauta no momento, né, que é o nosso Refins. Eu quero dizer aqui que a proposta de recuperação fiscal, ela foi preparada tendo em vista o momento difícil pelo qual passa a economia do país, que também já se faz sentir nos níveis estaduais e municipal, e sabemos que já houve a queda na arrecadação também do nosso município. Então, nesse momento nós precisamos explicar, mostrar para a nossa população que nesse momento é dado ao contribuinte uma nova oportunidade de regularização, para que ele possa, né, limpar aí o seu nome. É bom para ele, é bom para o município, que vai, né, angariar recursos, e esses recursos então podem ser aplicados nas ruas, na saúde, na educação, em tantas situações que nossa cidade precisa. Então, a pretensão com esse projeto tão discutido é que, se arrecadarmos, se recuperar 20% do saldo devedor, nós vamos recuperar 4 milhões de reais. E com 4 milhões de reais, com certeza dá para fazer muita coisa. Outro sim, nós vimos aqui que, às vezes alguém fala, não, é um projeto que vai beneficiar uma minoria de pessoas. Uma minoria de pessoas. E não é bem verdade. Não é bem verdade. Um projeto que vai beneficiar 12.500 pessoas. 12.500. E sendo dessas 12.500, 10.000 pessoas são pessoas físicas. E essas 10.000 pessoas físicas somam um montante de 11 milhões de reais. Quase 12 milhões de reais. E as 2.500 pessoas devedoras somam um montante de aproximadamente 6 milhões. Então, seja, 33% são de pessoas jurídicas, 33% da dívida do município são de pessoas jurídicas, e 66%, quase aproximadamente 67%, se eu for aqui somar, são de pessoas físicas. Então ela não veio para favorecer um número
mínimo de pessoa. É bem verdade que no mundo jurídico, como diz o nobre vereador, me permita citar o seu nome, doutor, nobre vereador Rubens, alguns casos pode haver conflito de ideias. E esse é o nosso objetivo aqui, como já foi falado aqui nessa noite. Discutirmos as ideias. Agora nós ficamos rotulando, tabulando, falando de uma coisa que nem aconteceu ainda. E se tiver, sim, aprovamos a lei. E se aí acontecesse, realmente, punido quem tem direito. Nós não somos aqui, em nenhum momento, coniventes com erro. Aquele que dever tem que pagar pelo seu erro, sim. Conflito de ideia entre moralidade, entre a legalidade. E devemos estudar caso a caso. Caso a caso. Agora, o que eu quero dizer? Que nós estamos entrando com uma subemenda. Porque entendemos, senhores, que o caso, a lei do refins não é novidade para ninguém, é legal, todo mundo faz. Quem que não recebeu um telefonema de alguém, você está com um problema aí, muito bom. No entanto, a diferença é que nós temos hoje, o que o senhor Gibbs, que hoje é o atual prefeito, que tem uma dívida com o município. Eu vejo que esse é o maior conflito das ideias aqui. Que nós já queremos combater uma coisa que nem aconteceu, queremos então fazer um pré-julgamento que vai se acontecer. No entanto, por que nós não concordamos e entramos com essa subemenda? Porque vemos, se o objetivo da emenda é que o prefeito, o vice-prefeito, nós, vereadores, não sejamos, e secretários, não sejamos favorecidos por essa lei, então por que deixarmos aí nessa emenda os funcionários públicos? O que é que eles têm com isso? Os funcionários públicos, pessoas que ganham aí R$800, R$900 e agora tem a oportunidade de regularização e, no entanto, nós, como arbitrários, não damos a oportunidade ou reprimimos, não deixamos a oportunidade desses que tanto precisam, beneficie-se dessa lei que nós estamos aprovando. E é por isso que nós entramos, sim, com essa subemenda, porque entendemos muito bem que os funcionários públicos e os comissionados também não devem ser punidos por uma suposta ideia que não concretizou, porque as coisas só têm que ser faladas depois de concretizado. Que alguém está beneficiando, ou legislando, ou fazendo algo em causa própria. Nós temos que esperar acontecer para depois, sim, aquele que for de direito tem que ser punido. Então nós entramos com essa emenda, porque entendemos, sim, senhores, a preocupação, a moralidade, faz parte de nós. Porque quando eu sempre digo, eu não tenho compromisso com erro. Quando eu entrei nessa casa de leis aqui, de maneira nenhuma, se A ou B, eu já deixei bem claro, que eu não tenho dívida com o município, porque se tiver alguma coisa eu vou lá e pago. Mas eu tenho a minha declaração ali, graças a Deus não devo nada. Não devo nada, sempre procurei andar com a minha... Ando nessa cidade aí também, de cabeça erguida. Porque não devo nada, tenho feito, tentado fazer o melhor. Mas entendo, e nós, da bancada, como se diz, a bancada, entendemos que os funcionários públicos, mais de 2.000 pessoas, não podem ser prejudicadas por uma ação. Não queríamos. Pode ser que eu entendo que esse não seja ou não fosse o real desejo
dos nobres quando fizeram, mas para nós que legislamos, além